hoje nós vamos falar justamente sobre os cuidados que você tem que ter. E que muitas vezes este assunto que a gente está falando aqui mexe mais ainda com a conversa que nós vamos ter com o Dr. Mário Herman. Ele é médico cirurgião digestivo e bariátrico. Um médico que vai tirar as nossas dúvidas sobre esta cirurgia. Ou cirurgias, né? Esta é a palavra mais certa. Por quê? Porque eu acho que se há um tempo atrás se falava de 1% de pessoas que faziam esse tipo de cirurgia, eu acho que a história mudou bastante e hoje nós vamos poder falar sobre esse assunto. Por que eu cheguei falando da forma como eu falei? É porque verdadeiramente tem muita gente obesa e muita gente que ficou mais obeso ainda, doutor, nesses últimos anos por causa dessa frequência na alimentação de forma errada, né? Muito bom dia. Bom dia, eu gostaria de agradecer aqui a Vanusa, o dia por ter trazido, né, para falar de um tema tão importante. Hoje a gente sabe que, se for ver, a obesidade é a principal doença hoje, né? Os números mostram que 60% da população ela está obesa ou sobrepeso, então é um número alarmante, né? Porque a obesidade ela traz diversas doenças associadas, né? O infarto, o AVC, o câncer. Hoje existe mais de 13 tipos de câncer associado à obesidade, né? Ela meio que empata com o cigarro nesses riscos. E porque a doença inflamatória crônica agride nossos tecidos e vai gerando toda essa mudança, né, no nosso corpo. E assim, realmente a cirurgia bariátrica foi cada vez mais desmistificando, quebrando preconceitos, mas ainda é um número baixo, acredita? Você falou em 1%, mas não vai nem 2%. É mesmo? A população que teria indicação de fazer a cirurgia, apenas 2% faz. Doutor, o senhor acha que esta informação das pessoas poderem fazer essa cirurgia não chega a tanto? Talvez elas não estejam bem informadas e muitas vezes têm medo através das informações que chegam, não de um especialista, mas provavelmente daquelas pessoas que acabam amedrontando quem possivelmente poderia fazer e deveria fazer essa cirurgia. Com certeza, eu acho que isso aí é um dos principais fatores, né? Por quê? Porque a obesidade não era vista como doença, era visto como opção, como estilo de vida, falta de vergonha, e não é, né? Claro que o paciente tem a participação dele, mas a obesidade é uma doença que vai muito além, é uma doença multifatorial, que envolve desde a flora bacteriana, a neurohormônios, hormônios intestinais. Isso tudo é uma das coisas que você falou aí sobre a alimentação. Justamente nesses últimos 100 anos, principalmente, as coisas vieram mais industrializadas, enlatadas, ultraprocessadas. E nosso corpo, que veio desenvolvendo há milhares, milhões de anos, ele foi acostumado a poupar energia, a acumular o máximo, porque eram alimentos brutos, alimentos da natureza, né? Então a gente não sabia quando é que ia comer novamente, então a gente tinha que acumular esse alimento na forma de gordura. E a partir do momento que um corpo que foi criado, né, foi desenvolvido para poupar e chega tudo assim de bandeja, né, alimentos ali de alta absorção, aí veio toda essa desorganização no nosso hipotálamo, que é a parte do encéfalo, do cérebro, que controla o peso, o metabolismo, e tudo isso bagunçou o nosso corpo, né? Então... E nós passamos, assim, muito tempo em casa, com a nossa saúde mental sendo comprometida, uma alimentação que ficou mais de trazer para dentro de casa do que fazer muitas vezes dentro de casa, né? As pessoas passaram a trabalhar dentro de casa, então elas ficaram muito ociosas. Isso. E você sabe que dentro de casa, quanto mais tempo você fica, mais você se alimenta. Né? E junto a isso, né, justamente o sedentarismo. Sim. Hoje a gente tem um controle remoto, uma escada rolante, um elevador, carro automático, então praticamente a gente se restringiu a não gastar energia. Sim. E ingerir mais. E aproveitando ainda para falar sobre essa questão dos pacientes não procurar cirurgia, essa questão mesmo de não ver como doença. Existe muito preconceito ainda, né, do paciente que procura um tratamento, nem só a cirurgia, até medicação, às vezes as pessoas são julgadas. E aí o paciente deixa de ter uma grande alternativa, que é a cirurgia, né, que muda vidas, dá qualidade de vida, aumenta a expectativa de vida, né, os riscos diminuem, o paciente vive bem melhor. É o que eu digo para o paciente: olha, você tem que conversar com pessoas da área de saúde, né, com médico, cirurgião, endocrinologista, nutricionista, e pessoas que já operaram. Pergunte para quem operou se ele se arrepende de ter feito a cirurgia. É porque muitas vezes o que a gente percebe dessa história não é o arrependimento, é
os hábitos. Não, as pessoas que fazem a cirurgia e que talvez não tenham se dado bem com a cirurgia, não é a cirurgia. São a forma como você lida depois que você faz a cirurgia. Porque todo cuidado é necessário. Vamos logo iniciar falando um pouco sobre essa cirurgia e dizendo quais são os tipos de cirurgia que essas pessoas podem fazer. Pronto, aproveitando, né? A cirurgia justamente é só uma ferramenta. Certo. Ela não cura a obesidade. A obesidade é uma doença crônica e ela só controla a obesidade. Sim. A gente mexe no estômago, no intestino, justamente para criar vias que liberam hormônios, fatores que vai controlar a nossa saciedade, a nossa fome. Mas para isso o paciente tem que aderir ao programa, tem que ter tem que ter continuidade. Porque se ele abandonar, vai acabar jogando a cirurgia meio que fora, né? Então tem que ter essa regra. Assim, existe hoje no Brasil 4 procedimentos autorizados, assim, né? Reconhecidos. Que é a banda gástrica, que hoje basicamente ninguém faz mais. Né? Ela já, acredito que vai sair aí do rol. O sleeve, que é a gastrectomia vertical. O bypass e as cirurgias biliopancreáticas, né? Que é a duodenal Swift e as suas primas. No caso, qual é a que verdadeiramente as pessoas mais procuram e por quê? Olha, para 95% dos pacientes, que são aqueles pacientes que têm obesidade ali grau 2, grau 3, vai ser o sleeve ou o bypass. As cirurgias como duodenal Swift, a gente reserva para quem? Para pacientes super obesos, aqueles pacientes que têm um IMC maior, 50, 60, ou então pacientes que já reganharam, ou seja, o paciente que já operou e, como eu falei, doença crônica, em algum momento pode haver algum reganho, a recidiva da obesidade, e a gente pode lançar a mão dessas cirurgias mais potentes. Mas 95% fica entre sleeve e bypass. Aqui dentro do estado do Piauí, as pessoas que mais procuram para fazer a cirurgia, qual seria? Até que elas vêm muito de mente aberta, porque assim, para mim e para a literatura, não existe uma cirurgia melhor. Existe uma cirurgia que mais atende a necessidade de cada paciente. Sim. Então, até é bom ter cuidado com isso de achar só cirurgia A presta, só cirurgia B presta, não. As duas cirurgias, falando dessas duas, são boas. Ela vai atender determinado público de paciente, né? E é claro que o próprio especialista é que vai saber qual o tipo de cirurgia mais adequada para aquele tipo de pessoa, né? Eu queria que o doutor falasse a respeito de como as pessoas que vão fazer essa cirurgia, elas têm que se preparar. Por exemplo, a partir de que idade pode se fazer essa cirurgia? Hoje, a partir dos 18 anos, já se pode operar. Não tem idade superior, Sim. A idade mínima é 18, e pode também entre 16 e 18, com autorizações do pai, responsável, uma triagem, né, mais específica, mas normalmente a partir dos 18 anos. E a partir de que momento este jovem, adolescente ou até esse adulto vai ter que fazer a cirurgia e quais são as condições para se fazer essa cirurgia? Pronto. Hoje a gente sabe, né, principalmente para pacientes de maior obesidade, de peso maior, que o melhor tratamento acaba sendo a cirurgia, de mais, vamos dizer assim, de eficácia. Quais são os critérios? IMC acima de 40, que é o índice de massa corpórea, ou então IMC acima de 35 com doenças associadas, que são elas: hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol, doenças articulares, da coluna, são mais de 20 patologias. Ou seja, é tudo aquilo que a obesidade causa ou piora. E também temos a cirurgia metabólica, que é aqueles pacientes que têm um diabetes tipo 2 mais acentuado e que já tem um IMC acima de 30, né? E a partir disso, né, falando dos critérios da bariátrica, que é o IMC acima de 35 e 40, junta a isso a tentativas prévias. Aquele paciente que já tentou medidas comportamentais, medicações e teve a falha, né, que infelizmente corresponde, acho que a mais de 90%. Para ele fazer essa cirurgia, ele precisa passar por algum tipo de dieta? Sim, na verdade é um preparo. Sim. Basicamente, o endocrinologista para fazer toda uma avaliação, ver se ele tem alguma outra causa secundária dessa obesidade, um distúrbio hormonal, né? E avaliar esse histórico dele de tratamento. Um nutricionista para orientar pré-operatoriamente e no pós, porque é muito importante essa perca de peso, porque, como eu falei, o obeso ele tem um corpo inflamado, então a cirurgia fica mais difícil. Os riscos, apesar de serem baixos, o paciente que não perde peso fica um risco um pouco maior, a cirurgia mais trabalhosa. Então, sempre o ideal é que ele perca algum peso para operar. Voltando, temos também o psicólogo, né? É importante esse trabalho até para identificar transtornos alimentares, compulsões, para que ele aproveite o máximo da cirurgia, né? Corrigir o máximo de problemas que ele tem antes,
para ter um melhor resultado ainda. Aí vem também o cardiologista para ver, né, o risco cirúrgico, o pneumologista para avaliar a capacidade pulmonar, e basicamente são esses. Doutor, o que a gente observa muitas vezes é que algumas pessoas que depois que fazem essa cirurgia, elas voltam a engordar. E nós vamos falar sobre esses cuidados que as pessoas devem ter no pós-operatório. Pronto, você fez a sua cirurgia. Às vezes a pessoa não obedece, né? Toda aquela informação que foi dada pelo seu médico e de uma certa forma acaba trazendo danos informativos para as demais pessoas que aí estão. Eu não sei se é real, mas eu vejo muitas pessoas dizerem assim: eu não fiz a cirurgia porque eu vi que quem fez parece que não resolveu nada. Mas aí vem uma hora que a gente tem que tirar essa ideia da cabeça das pessoas, que vem também a questão do comportamento, né? Exatamente. Das atitudes. Como eu falei, é uma doença crônica, ela Sim. não tem cura. A cirurgia ela vai ser o carro, a ferramenta para você conseguir fazer um déficit calórico. É Sim. você conseguir comer pouco e ter satisfação com pouca comida. É você ter disposição, energia para ir para uma academia. Mas se você não mudar os hábitos, não ter essa virada de chave para aproveitar a cirurgia, realmente vai ficar difícil ter um bom resultado. E aí o que é que acontece? O primeiro ano é chamado ali de período de ouro, a lua de mel, porque mesmo que o paciente não adquira hábitos saudáveis, Sim. ele ainda vai perder peso, um bom peso. Então ele fica naquela confiança, joga tudo para a cirurgia e aí vai chegar um momento... Porque, na verdade, ele está confiando em algo que foi feito, muito bem feito, mas as práticas são as mesmas. Os costumes são os mesmos. Doutor, eu gostaria que a gente olhasse no telão, porque a gente recebeu algumas perguntas através do WhatsApp e que a gente quer responder ao nosso telespectador. Pessoas que estão assistindo o nosso programa nesse exato momento, desde já a gente já agradece a audiência do programa e é importante que você que está do outro lado faça suas perguntas e tire as suas dúvidas. Vamos lá então. Olha aí, olha o registro da minha turma fazendo... Enfim, vamos ver as perguntas. Posso voltar a engordar depois de realizar a cirurgia bariátrica? Foi justamente o que o doutor falou. A Laísa, né? Que está aí assistindo o nosso programa. Sim, você pode, desde que você não tenha, né, o comportamento certo na hora de se alimentar, né, doutor? Exatamente. E na prática de exercício, Sim. né, uma coisa que faz diferença, os estudos mostram que 90% dos pacientes que conseguiram manter uma boa perca de peso, eles faziam exercício físico, atividade física. E uma delas, a principal, é a musculação. Você já está com praticamente uma vida de saúde depois que faz a cirurgia. Vai depender de você continuar com ela. É uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade. A Tainá é do Angelim. Vou poder comer normalmente depois de realizar a cirurgia? Porque algumas pessoas vomitam durante o pós-operatório, doutor. Não é tão comum ter esses vômitos, tá? Se você fez um preparo, justamente é importante esse preparo pré-operatório, comer a quantidade certa, a mastigação é algo bem importante nesse começo. A gente come muito errado, a gente come assistindo, come dirigindo, tem que comer ali apressado, então isso é ruim, né? Então, quando a gente tem um estômago ali que está menor, vai ter a necessidade de ter um alimento mastigado, né? E esses primeiros meses, às vezes o paciente está reaprendendo a comer, pode ter alguns episódios, né, de entalo e tal, mas isso não é para ocorrer com muita frequência, não. E o psicológico está ali também cuidando desse corpo que durante muito tempo foi obeso, né? Exatamente. Quer dizer, vai respondendo e você tem que criar essa sintonia entre mente e corpo, né? Isso, você vai aprender a escutar seu corpo. Sim. A gente come até passar mal, ficar cheio, não precisa disso. Doutor, impressionante, aproveitando essa pergunta, viu, da Tainá e do Angelim, a gente chega numa situação que eu presenciei. As pessoas fazem a cirurgia e logo depois de um certo tempo passam a ingerir álcool, muito álcool, passam a tomar aquelas velhas cervejinhas em quantidade e muitas vezes elas passam mal. Quer dizer, alguma coisa aconteceu e você tem que mudar os hábitos. Exatamente. É uma pergunta muito frequente que eles fazem. Quando é que eu vou poder beber? Eu digo, olha, não tenha pressa para isso. Você fez uma cirurgia agora, o álcool, não é que ele vai causar dano aos grampos, à cirurgia, né? Porque depois de um mês e pouco, é tudo cicatrizado. Mas não vou dizer nem alimento, é um líquido calórico, né? Que mexe no metabolismo, na insulina. Então, assim, ele vai trazer muito prejuízo.
Sim. Vamos lá, a Érica do Pirajá. Tenho que fazer uso de vitaminas e esses produtos depois da bariátrica? Sim, é uma pergunta muito frequente, as vitaminas, né? Dependendo do tipo de técnica, tem o sleeve, que, como eu falei, a gente só mexe no estômago, o bypass a gente mexe no estômago e no intestino, e dependendo da técnica vai ter que usar mais ou menos vitaminas. Mas como houve essa mexida no trato digestivo, vai mudar um pouco as absorções de cálcio, complexo B e diversos outros minerais e vitaminas, há necessidade de reposição. Mas assim, se você for fazer aqui um exame aqui na população em geral, mais de 40% tem vitamina D baixa, então não é algo assim de outro mundo não, né? É melhor tomar, é como eu digo, é melhor tomar um complexo vitamínico do que tomar um remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, um AS e por aí vai. Pronto. Vamos para mais uma pergunta. A Yasmin do Mocambinho diz o seguinte: sou obesa, mórbida, tenho o sonho de fazer bariátrica, mas ouço dizer que preciso perder peso antes de fazer. Quando isso acontece? É como eu falei há pouco, né? A importância da perca de peso, a gente sabe que não é fácil, né? Não é chegar e fechar a boca. E você está operando para isso, para perder peso. Mas é importante dar essa forçada no pré-operatório, tentar o máximo para desinflamar o corpo, né? Só por segurança mesmo. Doutor, existe um peso ideal para se fazer essa cirurgia? Não existe um peso ideal, mas existe assim, o paciente que tem o peso, tirando os critérios que a gente falou, que é o índice acima de 35 ou 40, se o paciente, sempre é ideal ele perder de 5 a 10% do peso que ele está. Se ele pesa 130 quilos, ele vai lá, perde 10 quilos, 13 quilos, 15 quilos, porque vai facilitar tanto a vida dele como a nossa. Muito bom. A Emanuela Lopes, ela é do bairro Santo Antônio, em Timon. Não é pergunta, só elogios, gratidão ao Dr. Herman, meu médico que me operou, tão atencioso e empático. Que obrigado, maravilha! Manu. Muito bom, parabéns. O Leonardo, do Mocambinho: doutor, depois da bariátrica, tenho que ter acompanhamento de quanto em quanto tempo? Eu ia fazer essa pergunta, achei interessante. Parabéns aí, Leonardo. É reversível? Vou fazer agora em fevereiro, estou ansioso. Vai mudar minha vida para melhor? Com certeza. Com certeza, sem dúvida. O acompanhamento, ele é feito de forma bem periódica, né? E assim, é importante justamente para a gente já ir acompanhando o paciente, se vê que a curva de peso não está legal, o que é que está acontecendo, a gente já aborda logo. Porque faz uma medicação, ajusta uma dieta, vê o que é que está acontecendo. Então é muito importante esse acompanhamento periódico. Doutor, ele fez essa pergunta e me chamou a atenção o antes e o depois. Por exemplo, ele começou esse atendimento hoje com o senhor. Dependendo a data da cirurgia, vai depender de como ele está, né? E esse acompanhamento pode durar muito tempo, e depois da cirurgia, de quanto em quanto tempo a pessoa vai ter que estar marcando presença. É muito relativo de equipe para equipe, né? Comigo, normalmente, eu faço um acompanhamento, 2 consultas no primeiro mês, uma no segundo, uma no terceiro, aí depois com 6 meses. E aí a gente vai distanciando de acordo... Isso depois da cirurgia, Isso, depois da cirurgia. E eu peço, colo em 2 profissionais, o psicólogo e o nutricionista. Sim. Esses é o que você tem que se apegar para ter um bom resultado. O que falar para essa pessoa que fez essa cirurgia bariátrica e logo em seguida ela já quer o resultado imediato? Não, tem que ter paciência, porque nosso corpo, ele até perde muito peso no primeiro mês, né? Nos primeiros 15 dias. Mas aí ele vai se adaptando até como mecanismo de defesa. Às vezes os pacientes, se passar uma semana sem perder nada, eles ficam já... desesperados. Eita, que não está dando certo. Não, calma, vamos lá. Aí depois eles verem que só é questão de adaptação, o corpo vai aos poucos perdendo peso. Por isso a importância de ter um profissional para essa saúde mental, até porque sua mente vai sendo trabalhada para entender e ao mesmo tempo para você ter consciência de como você vai ficar. Exatamente. E que tudo tem seu tempo, né? Para tudo tem um tempo. A Joana do Ininga diz o seguinte: com que idade pode fazer a cirurgia? Tenho 20 anos, peso 150 quilos. A gente falou já sobre a idade. Dependendo da situação, a partir de 16 anos, mas o certo a se fazer a cirurgia é a partir dos 18 anos. E ela, no caso, tem 20 anos e 150 quilos. E já mostra, assim, que com certeza, né, a gente é uma paciente que é candidata, porque quanto mais precoce a gente atuar na obesidade, melhor, porque, como eu falei, é doença crônica progressiva. Então, quanto mais a gente freá-la, melhor. Então, assim, com certeza ela tem que procurar um profissional.
Olha, é interessante a gente ver esse alertar, justamente os cuidados que você vai ter também no pós-operatório, né? Quando você está dentro de casa, a família é muito importante nessa hora, Sim, né, doutor? Sim. É muito importante o apoio familiar, né? E as mudanças do hábito de casa. Quando o paciente se opera... Todo mundo opera junto. Opera junto, porque acaba a família toda perdendo peso, porque muda o tipo de alimentação, né? É engraçado. Então, assim, é muito importante esse apoio psicológico e do dia a dia mesmo. As pessoas falam muito da cirurgia bariátrica e eu pergunto para o senhor, ela é menos invasiva? Hoje em dia sim, porque hoje ela é feita minimamente invasiva, que é por vídeo, né? Há 20 anos atrás, 30, era feita por método aberto, eram cirurgias maiores, com maiores complicações. Hoje não, hoje a gente faz toda uma cirurgia por vídeo laparoscopia, ou robótica, aqui no Piauí não tem robô, mas tem vídeo, é bem parecido o procedimento, né? Para o paciente pelo menos. E é uma cirurgia de recuperação rápida. Meus pacientes, eu já peço que quando saia do centro cirúrgico, já sente na poltrona, já caminha. Já, doutor? Já. E a gente imagina, por isso que é bom a gente trazer um especialista, porque a gente imagina que é uma cirurgia muito mais complicada, né? Que aquele paciente, aquela pessoa vai passar mais tempo deitado, é o contrário. É o contrário, né? Eu digo, olha, já vai, dou alta com 48 horas, 36, 48 horas, vida normal, finja que não operou. Se quiser dirigir, assim, com alguns dias ali, né? Já pode dirigir, vai para casa, pode passear. Quanto mais se mover, melhor. Pronto. E a gente trouxe uma cartelinha, né, Lorena? Para a gente mostrar algumas informações especialmente para vocês. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. Já se encontra aí? Bom, avise pra gente na hora que tiver ok. Doutor, me fale das doenças. Pronto, nós temos aqui o mapa da obesidade, que a gente pediu essas informações, né? No caso aí, 1,10 mil crianças acompanhadas. 8,9 mil crianças de 0 a 5 anos possuem obesidade grave. Obesidade grave. Isso não é brincadeira não, isso é muito sério, né, doutor? Com certeza. No caso aí, 5,3 mil crianças de 5 a 10 anos são obesas. No caso, 6,12%, lá em cima 8,3%. Por isso que eu queria muito chamar essa atenção para esses últimos anos aí. Em adultos, segundo dados da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica Obeso Vigitel 2020, em 2020, 17,1% dos homens são obesos. 18% das mulheres são obesas. Isso é um dado importantíssimo que chama a atenção da população. Você sabia que aumentou? Está mais de 20% Mais? já. Mais 22%. E pode observar que é de 2020. 2020 nós estamos pronto. E pandemia, então assim... Pronto, então foi bem o que eu falei no início que chama a atenção. Então por que nós hoje trouxemos o doutor para falar sobre esse assunto? Porque nós temos só dentro do estado do Piauí, boa parte do Maranhão, quantidade de pessoas que se guardam em casa. Essa é a verdade, doutor. Muitas vezes elas não querem nem sair de casa para serem vistas. Isso não pode acontecer. Hoje a gente tem que chamar a atenção também para essa cirurgia. Olha aí, o mapa de obesidade no Brasil, olha aí, como o senhor falou, aumentou 72% nos últimos 13 anos. De 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. E aí a gente vem, mas ainda continua, né? A gente vê a quantidade de pessoas. Quer dizer, os meses vão aumentando, né, doutor? Isso. A cada mês a gente vai vendo mais e mais pessoas obesas. Isso, a cada ano que passa esse número vai aumentando, né? Isso é preocupante. Isso é preocupante. E aí a gente vem falando, que a gente tocou muito nesse assunto da obesidade, principalmente nesses últimos meses, e o que chama a atenção, o crescimento de jovens com álcool, com cigarro e com alimentação totalmente errada. Com certeza, né? Esses fast food, é muita alimentação assim de carga calórica, né? Infelizmente a gente tem que mudar isso, né? Principalmente na criança, né? Vem do colégio, da casa. Falando sobre isso, vamos chamar a atenção para que as pessoas possam fazer mais a cirurgia e que elas não fiquem tão amedrontadas. Por que a gente trouxe? Quem está em casa já está vendo aqui, ó. Não precisa nem a gente assustar tanto. A intenção da gente é que você, que tem uma pessoa em casa obesa, tem uma pessoa que esteja com algum tipo de doença, por exemplo, a apneia do sono, né? Se faz muita cirurgia por causa da apneia do sono, né, doutor? E é subdiagnosticada, né?
E tem muita gente com apneia que é fator de risco para outras doenças também, cardiovasculares. Ou seja, está tudo interligado com a obesidade. E presta atenção, espera-se que o Brasil viva com 29,7% da população adulta com obesidade até 2030. Não esperamos isso, não desejamos, mas essa consciência tem que ir até as pessoas. 33,2% serão mulheres e 25,8% serão homens. No mundo, a taxa de obesos mórbidos será de 17,5% se caso vocês não se cuidarem. Se caso nós não tivermos esse cuidado. Por que as mulheres? Eu acho que... Questão de hormônios? Também, né? A mulher, ela... Principalmente depois de 45, 50 anos, né? Tem aquela queda do metabolismo, tem menos massa muscular. A menopausa. Menopausa, isso aí também interfere, né? Tem a gravidez, a gestação. A gente tem muito histórico de mulher que se tornou obesa depois da gestação, né? Ela ganhou muito peso, teve essa dificuldade de perder e depois da gestação houve um aumento Doutor, importante. como um cirurgião, como um profissional nessa área, eu gostaria que o senhor chamasse a atenção da nossa população, principalmente dentro do estado do Piauí, boa parte do Maranhão, o Brasil está assistindo a gente, para esse alerta, porque é um alerta assustador e que em 2020, até 2030, 2022 para 2023 já nos chama atenção. Não queremos chegar a tanto, isso, né? Já estamos em 22%, né? E aqui, quando você vê obeso mórbido no mundo, é mórbido, é acima de 40. Ou seja, é que ele só está considerando os IMC acima de 40. Se você for pegar a obesidade grau 1, grau 2, que é o 30, o 35, já isso aqui vai dar aí 70%, vai subir. 60%. E muitas pessoas estão deixando de aparecer para os nossos olhos, mas estão se guardando em casa. O SUS, ele faz essa cirurgia? Sim, faz. Aqui no Piauí a gente tem o Hospital Getúlio Vargas e o HU que estão fazendo a cirurgia. Ainda assim, um pouco tímida a quantidade, né? Eu acho que deveria ser bem maior pela quantidade de pessoas que têm indicação, né? Mas eu acho que é algo que o poder público, né? Os órgãos têm que ficar atentos e dar uma ênfase maior, né? Eu acredito que é uma boa pedida, né? Então vamos lá, doutor, eu queria que o senhor chamasse a atenção da população que se encontra nesse exato momento assistindo a gente sobre a questão do medo. Vamos tentar tirar esse medo. Inclusive, agora recentemente, nesses últimos dias, uma jovem fez essa cirurgia muito próximo de mim, que é a Ruama, mandar um abraço para ela, por sinal, altos elogios para o doutor. Obrigado. E ela tinha muito medo antes, depois que ela recebeu todas as orientações, depois que ela percebeu que não era bem assim, e segundo ela, uma conversa com um especialista que deixou ela bem calma, e nessa importância de ligar outros profissionais, porque eu acho que o lado mental é o que mais atrapalha a pessoa chegar até um cirurgião para fazer essa cirurgia. Com certeza, né? O medo atrapalha muito, mas é que eu converso com eles perguntam riscos, complicações, né? Hoje é baixíssimo, a gente sabe que uma cirurgia, por exemplo, risco de mortalidade é 0,01%, é muito baixo. É igual de uma cirurgia de vesícula. Então, quanto mais bem o paciente preparado, escolher uma boa equipe, um bom cirurgião, né? Um cirurgião habilitado, equipe especialista nesse preparo, ele vai ter um bom resultado. É mais arriscado se permanecer obeso. Você vai ter uma qualidade de vida ruim, as doenças podem lhe dar aí um infarto, um AVC, como a gente falou, um diabetes. Então, assim, é menos arriscado você operar do que ficar obeso. E é isso, procure informações, procure com quem já operou, converse com um cirurgião habilitado, com a equipe, que você vai ficar tranquilo. O negócio é sair de casa e procurar. Pronto, doutor. Vamos falar para aquela pessoa que está engordando, está ficando mais obeso a cada dia. O medo está aí. O importante é perder esse medo e buscar verdadeiramente um cirurgião, né? Porque Exatamente. assim, pode acontecer de você chegar ao extremo, ao ponto de não poder mais fazer essa cirurgia? Ou não? Vai ser mais trabalhoso, né? Vai ter que ter um risco, vai aumentar. Ou seja, quanto maior o IMC, um paciente super obeso, ele vai ter um risco maior. Então, assim, vai ser uma cirurgia mais trabalhosa, vai ter que ter mais cuidados, mas eu acredito que ainda assim a gente possa fazer algo, mas então, quanto antes melhor. O medo é continuar como está. O medo é de ficar como está. Tá certo. Doutor, quem quiser entrar em contato com você, nós vamos agora colocar o telefone, na verdade, o Instagram do doutor, mas a gente reforça para aquelas pessoas que quiserem ainda tirar mais dúvidas, né? Quiserem fazer mais perguntas, tem o Instagram, né? Tem, estou à disposição. Qualquer coisa a gente está aí para ajudar, né?
E procurar algum profissional, né? Sempre não deixe as coisas passando. Tá. Seja o cirurgião, endocrinologista, nutricionista, e vamos correr junto. Tá certo. Olha, o Instagram do doutor apareceu aí na telinha para que você possa anotar e entrar em contato com ele. Muito obrigada, Obrigado, tá, doutor? Eu que agradeço. Continue aqui com a gente.